Meus irmãos, neste dia de hoje, eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, é com muita alegria que eu, Deusa Barros, estou aqui neste dia de hoje para contar uma obra grandíssima que o Senhor fez na minha vida, meus irmãos, porque a obra de Deus, ela nunca se envelhece. Não importa o dia, a hora, Deus, ele continua o mesmo. E confesso para vocês que eu sempre digo que o Senhor, ele continua. Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre será. Porque o nosso Deus, ele é eternamente. E nós somos gratos a Deus neste dia de hoje, por saber que o Senhor Deus, ele tem cuidado de todos os nós. Principalmente, meus irmãos, quando nós procuramos a fazer a sua vontade. E neste dia de hoje, eu, Deusa Barros, com a permissão de Deus e a misericórdia dele, eu quero contar uma obra maravilhosa, uma obra grandíssima, meus irmãos. Eu quero contar para vocês que Deus, ele ressuscitou uma criança através da minha oração. Então, meus irmãos, eu vou começar aqui a contar o meu testemunho. Meus amados, uma certa vez eu estava ali deitada. Isso era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Eu estava muito cansada. E Deus, ele me despertou para que eu pudesse orar. E quando eu me levantei não, meus irmãos, porque eu estava dormindo no chão, em cima de uma caixa de papelão. Pois, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus, que se nós não for pela dor, pelo amor, nós vamos pela dor. E eu conheci a Deus pela dor. E ali, meus amados, eu numa crise, passando momentos difíceis, ali eu estava deitado em cima de um papelão. E às 4 horas da manhã, como eu disse para vocês, o Senhor me despertou. E ali eu me levantei e comecei a orar. E naquele exato momento da oração, meus irmãos, Deus me deu uma visão. Deus me mostrava uma criança. E aquela criança estava em cima de uma tábua. E aquela criança estava morta. E ali, Deus falava para mim, coloca as tuas mãos sobre ela, que eu colocaria minhas mãos sobre as tuas. Só basta tu pedir para que eu possa devolver o seu fôlego de vida. E ali imediatamente, louvado seja Deus, eu comecei a tremer, eu fiquei muito trêmula, meus irmãos. Porque vocês sabem, louvado seja Deus, que a voz de Deus é uma voz diferente de todas as vozes que nós já escutamos aqui na terra. A voz de Deus, ela é autoridade. A voz de Deus é como se fosse um trovão. E aí, meus irmãos, eu fiquei muito preocupada, pois eu não tinha sabedoria alguma. Para mim, louvado seja Deus, fazer essa oração principalmente para alguém que já havia morrido. Mas ali, eu não dormi mais, eu fiquei andando de um lado para outro. Eu disse, Senhor, quem é essa pessoa que o Senhor quer que eu ore? Meus irmãos, quando foi às 6 horas da manhã, eu escutei uns gritos, choro, pranto. Era aquele pedido de socorro, era aquela dor que aquela minha vizinha está passando, eu comecei a sentir. E ali causou aquele desespero. E eu disse, Senhor, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Quem é? Por que que essa vizinha está nesse desespero todo? Meus irmãos, eu não entendia o trabalhar de Deus. Também, eu nem imaginava que era filha da minha vizinha que havia morrido. E ali, meus irmãos, eu não aguentando mais aquele choro, aquela gritalhada, eu cheguei lá, eu chamo minha vizinha, meus irmãos, porque ali eu fazia 3 dias que tinha chegado ali, naquele barraquinho, eu não conhecia ninguém, fazia 3 dias apenas. E ali a minha vizinha, eu vi aqueles gritos, aquele choro. O meu esposo havia saído de casa na madrugada para ir catar papelão nas ruas. E ali eu cheguei, eu bati na porta daquele barraco. Quando cheguei ali, aquela mulher, ela não era crente, ela não era evangélica, ela era católica. Mas ela estava descabelada, os gritos, ela tinha, meus irmãos.
Ela tinha 6 filhos. Os 5 filhos dela era um atrás do outro, era uma carreirinha de criança. E aquela bebezinha que havia morrido, ela tinha 6 meses de nascido. E ali, quando eu cheguei, sem ter nada para falar, ela foi e falou assim: a minha filha morreu. Eu disse: eu não te conheço, mas faz 3 dias que eu mudei. Eu moro aqui, eu sou vizinha sua. Eu falei: você tem certeza que sua filha morreu? Então me mostre ela. Ela falou: meu esposo foi chamar uma ambulância, mas minha filha morreu. Desde as 4 horas da manhã que ela não respira mais. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Deus me despertou às 4 horas da manhã. E ali, meus amados, só eu ver aquele desespero. Chorava a mãe, chorava os filhos. A minha alma começou a chorar por dentro. Os meus olhos começou a derramar aquela lágrima, o meu sentimento. Eu me coloquei no lugar daquela mulher, o nome daquela irmã. Eu chamo irmã porque depois ela aceitou Jesus como o único salvador da sua vida, meus irmãos. E ali aquela irmã me levou até o quarto dela. E ali eu vi aquela bebezinha com apenas de 6 meses. Aquela bebezinha, meus irmãos, era bem magrinha, era moreninha, estava ali em cima. Eu ainda hoje me lembro. Eu dormia num papelão no chão, mas aquela bebezinha estava em cima de um giral. E naquele giral tinha uma espuma de colchão velho. Era ali que aquela bebezinha estava. E ali eu olhei para ela, meus irmãos. Eu confesso para vocês, eu jamais, eu não vou dizer que eu não tinha fé, mas eu não acreditava. Naquele momento de eu ver aquela criança morta, eu dizia: Senhor, só se for um milagre. Aí novamente, meus irmãos, aquela voz suave que tinha falado comigo nas 4 horas da madrugada, quando eu tinha me levantado para orar, disse assim: faça o que eu disse e tu verás o que eu vou fazer, porque eu tenho uma obra muito grande na família dessa mulher. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e comecei a chorar. Eu disse: Senhor, verdadeiramente tu é Deus. É o Senhor que está falando comigo. E ali, meus amados, aquela mulher que estava ali descalça, descabelada, toda suja, eu senti uma presença de Deus tão grande. A presença de Deus, meus irmãos, invadiu o meu ser. E ali, a minha fé, eu tive certeza que qualquer coisa que eu pedisse a Deus naquele momento, o Senhor ia me ouvir. E ali, eu pedi para aquela mulher que ela pegasse aquela criança e trazesse até a mim. Ali, meus irmãos, eu peguei aquele pedaço de espuma que era bem pequenininho, que estava em cima ali daquele giral, meus amados. E coloquei nas minhas mãos e coloquei aquela menina em cima. E coloquei aquela menina em cima daquela almofada, daquela espuma de colchão velho. E a mãe dela ali, o desespero. Aquela família estava em pranto, em dor. E tudo aquilo me comovia. E eu coloquei aquela menina sobre aquela espuma e levantei, ergui aquela criança para o céu. E disse: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, foi essa oração que eu fiz. Eu disse: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sei que tu tem poder da vida, tu tem poder de libertar, Senhor. Aí, meus irmãos, eu falei aquela palavra, daquele jeito para aquela criança, mas aquela criança continuou morta ali. Louvado seja Deus, aleluia. E na mesmo instante, veio aquela visão. Não era daquela forma que eu tinha que ter orado pelaquela criança. Ali veio aquela visão novamente na minha mente, do jeito que o Senhor tinha mandado eu fazer com aquela criança, meus irmãos. E ali eu peguei aquela criança que eu tinha levantado até os céus. E quando acabar, coloquei ela ali em cima daquele giral. E cheguei até ali. E novamente Deus falou comigo. Deus disse: minha serva, erga as tuas mãos sobre essa criança, porque eu colocarei a minha. Só basta tu pedir que eu devolva o fôlego de vida para ela. E assim será feito. Porque eu quero fazer uma obra, não só dentro dessa casa, mas na família dela. Eu vou fazer uma obra por completo em toda a família dela. E ali, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia.
Eu coloquei aquela criança sobre aquele giral e levantei as minhas mãos para o céu. Oh, glória a Deus! E ali, quando eu levantei as minhas mãos, meus irmãos, para o céu, quando eu levantei as mãos sobre aquela criança, oh, glória a Deus! Ali eu senti algo pesado sobre as minhas. E quando acabei, eu com os olhos fechados, aleluia, eu disse, Deus, coloca as tuas mãos nesse momento sobre as minhas e derrama agora sobre essa criança o fogo de vida, porque no teu nome eu determino que essa criança viva, porque é o Senhor que dá o fôlego e é o Senhor que tira o fôlego. Mas eu sei, Senhor, que a morte dessa criança foi para uma obra que tu tem nessas vidas, na vida da tua... Eu falei da tua serva. Devolve o fôlego de vida para essa criança, Senhor. Eu estou te pedindo porque eu creio que tu tem o poder de dar vida. Tu tem o poder de restaurar a vida. E ali, meus irmãos, oh, glórias. Aleluia. Louvado seja Deus e a presença de Deus sobre a minha vida. Era grande. Eu não aguentava mais. A presença de Deus era enorme. A minha alegria ali, eu já não tinha mais medo. Eu tinha certeza que aquela criança, quando eu abrisse os meus olhos, ela estava viva. Porque Deus já tinha me falado na madrugada. Deus disse que eu ia orar pelaquela criança e ele ia ressuscitar. E aí, meus irmãos, quando eu abri os meus olhos, aquela criança, ela estava com seus olhos abertos. Aquela criança, ela estava viva. Deus ressuscitou aquela criança. Mas, irmã, então quer dizer, se a irmã orar por qualquer pessoa que morreu, ele vai ressuscitar? Não, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus, ele trabalha na vida de cada um de nós de maneira diferente. Deus tirou a vida daquela criança porque ele já sabia que ele ia devolver a vida. Porque ali, eu estava ali como um vaso nas mãos de Deus. E o vaso de Deus, ele honra, ele usa da forma que ele quer, da maneira que ele quer. E ali, meus amados, louvado seja Deus. Grande foi a alegria daquela família. Quando foi à noite, estava ali o seu esposo, estava ali a nossa irmã, toda a sua família que souberam da grande obra que o Senhor fez, que souberam que o Senhor ressuscitou aquela criança. Eles todos aceitaram Jesus como seu Salvador. E a maioria da família daquela irmã, todos servia o inimigo no centro de Macumba. Todos eles trabalhavam com feitiçaria. E Deus fez aquela obra, ressuscitou aquela criança, para que todos eles vissem que não havia ninguém que tivesse um poder igual ao poder do nosso Deus. E ali, meus irmãos, enquanto eu estava feliz, alegre de saber que Deus, ele havia me dado o poder de orar pelaquela criança, o dom de ressuscitar. Ali, louvado seja Deus, depois do comentário que ali naquela favela, meus irmãos, grande foi o comentário que Deus ressuscitou aquela criança, percorreu sobre aquela favela. Em vez das pessoas ter ficado contra mim, não. A única pessoa que ficou contra mim, meu irmão, foi um cooperador de uma outra igreja. Louvado seja Deus, ele não acreditou. Ele foi lá na casa da nossa irmã e viu que Deus, que aquela criança estava viva. Deus tinha ressuscitado. Mas não ficou por aí, meus irmãos. Aquele irmão chegou até o meu pastor e falou para o pastor que era para ele ter uma conversa comigo e me colocar no banco. Naquele tempo eu servia a Deus, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém.
Então, meus irmãos, aquele irmão, ele não aceitava que Deus, pela sua misericórdia, tinha me escolhido para que eu pudesse orar pelaquela criança e Deus ressuscitou, para que Deus pudesse ressuscitar através da minha oração. Ali ele levou esse caso até o meu ministério e começou a dizer, meus irmãos, que eles tinham que me parar. Eles tinham que me esbarrar por ali, porque senão ali ia ficar feio o negócio, porque ele acreditava que uma mulher igual eu, ele falou assim pro meu pastor, uma mulher, uma mendiga, que tinha aceitado a Jesus com tão pouco tempo, ela não tinha sabedoria de orar por uma pessoa e a pessoa ser ressuscitada. O pastor me chamou e me perguntou, irmã Deusa, é verdade o comentário que está dando por aí? Porque até a mãe dessa criança veio aqui, aceitou Jesus e me contou o que a irmã fez. Eu digo, não, meu irmão. Pastor, a única coisa que eu tenho, que talvez esse irmão que veio contar mexerico para o irmão, foi a fé e o dom da humildade. Porque eu orei, não foi porque eu quis, foi Deus que mandou eu ir lá. Eu não conhecia aquela irmã. Fazia 3 dias que eu mudei, o irmão sabe que faz 3 dias que eu mudei para cá. Deus me acordou de madrugada, às 4 horas da manhã, e falou para mim que eu ia orar por uma criança, e Deus ia devolver o fôlego de vida dela. E foi assim que eu fiz. Mas mesmo assim, não importa as críticas, irmão, mas eu estou feliz, porque eu fui privilegiada, meus irmãos. Deus olhou para mim, Ele olhou bem dentro do meu ser. Ele olhou para o meu coração e contemplou que o único desejo que eu tinha era de fazer a sua vontade. Deus poderia ter escolhido um pastor, uma missionária, uma irmã do ciclo de oração, mas não. Deus não olhou para a minha aparência, porque ali eu estava com uma aparência que as pessoas olhavam para mim e eles não davam nada. Mas Deus mostrou para todos eles que Deus, Ele opera, meus irmãos, é na simplicidade, é na humildade, é no temor que nós temos que ter diante de Deus. E esta obra, meus amados, eu fiquei feliz de poder ser uma escolhida por Deus, para que eu pudesse colocar a mão sobre aquela criança e Deus desse a vida. E aqui eu estou transmitindo para vocês esta obra que Deus fez através da minha oração. Deus, Ele ressuscitou. Oh, meus irmãos, eu te peço em nome do Senhor Jesus, não deixa que a incredulidade entre dentro do teu coração, para que você vinha dizer mentira daquela irmã. Onde é que ela vai orar pelo morto? Onde é que ela vai orar pelo morto e o morto vai reviver? Meu irmão, minha irmã, você não lê a Bíblia. Você está desfazendo do poder de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ali dentro Deus operou maravilhas. Deus fez vários milagres. E Ele disse, meus amados, que se nós crer, nós vamos fazer obra maior do que o que Deus fez. E aqui eu estou sendo uma testemunha viva do Deus Todo-Poderoso, do Eu Sou, o El Shaddai, o Deus que é acima de tudo e de todos. E quando Ele ordena, está ordenado. E quando Ele faz, meus irmãos, está feito. E quem somos nós para duvidar do poder de Deus? Eu quero pedir para todos vocês que quando vocês assistirem esse vídeo, peça também a Deus, em primeiro lugar, o dom da humildade, da simplicidade, o dom do amor. O mundo, ele jaz no maligno, ele está cheio de pecado, ele está contaminado pela ira, pelo sangue, pela guerra, ele está contaminado pelo ódio. Mas que esse ódio, meus irmãos, ele não venha poder estar na nossa vida, entrar no nosso coração, porque no nosso coração
ele é para Deus. A nossa mente, ela é para Deus. Então não tem como nós não ter autoridade de orar pelo enfermo, pelo morto. E Deus querendo, ele pode ressuscitar através da nossa oração, assim como Deus ressuscitou através da minha. E eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado a sabedoria, o dom de contar esse testemunho. Porque esse testemunho, meus irmãos, não é para qualquer um. É um privilégio de nós saber que Deus nos usou para que o morto ressuscitasse. E aquela criança, ela foi ressuscitada pelo poder da oração e pelo o poder da ordem que Deus deu para mim, para que eu pudesse orar e ela fosse ressuscitada. E aqui, meus irmãos, faça o comentário que vocês achou desse vídeo, achou dessa obra. Eu tenho notado que no canal de Deusa Barros não tem nenhum comentário, meus irmãos. Meus irmãos, não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Pede a Deus o dom da fé, porque assim como Ele deu para mim o dom da fé, Ele vai dar para vocês também, meus irmãos. Porque todos nós somos igual diante de Deus. Porque nós somos um povo remido de boas obras, que Deus, louvado seja Deus, vai nos conduzir para o céu. E aqui eu quero me despedir de todos vocês, com a santa paz de Deus. E que Deus abençoe a todos nós. E que Deus seja eternamente louvado. E que Deus abençoe todos vocês, para que vocês possam estar junto comigo, participando dos vídeos e das obras maravilhosas. Que Deus abençoe a todos vocês. E que aqui é com todo prazer que eu estou compartilhando as obras que Deus fez na minha vida, para todo o Brasil, para todos vocês. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de se inscrever, porque Deus tem muito mais para mim e para você. Tá, meus irmãos? E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus seja com todos nós. E todos digam amém. E só o nome de Deus seja louvado.